Abra lá sua Bíblia, lá em Lucas 24. Obrigado, Deus abençoe. Lucas 24, capítulo 13 em diante, versículo, perdão. Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos caminhar lado a lado nessa manhã. Conseguiram achar? Então tá bom. Vamos lá. Diz assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém cerca de 70 estádios, ou seja, 12 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma tristeza no povo de Deus, sabia? O louvor não andou. Alguns fizeram força para adorar. Sabia disso, não? Quando a gente chega aqui, muitas vezes está aquele ambiente de glória. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me mostrou muita gente triste aqui dentro. Por que eles estavam entristecidos aqui? Porque o mestre morreu. Aquele que eles depositavam toda a confiança nele. Mas a gente vai compartilhar mais coisas daqui a pouco. Vamos seguindo aqui na leitura. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E ele perguntou, ou seja, Jesus perguntou. O que ele perguntou, gente? Quais? Fala aí, quais? Fala de novo. Quais o quê? Quais coisas, quais notícias, né? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse: ó nécios, ou seja, insensatos, e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica, pois, conosco,
pois é tarde e já o dia declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e deu-lhes. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, E o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham conhecido o Senhor quando ele partiu. Pai, está aqui a tua palavra, fala conosco nesta manhã, fala com a tua igreja, com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. 2 discípulos estão indo, ou seja, descendo, voltando para casa depois da Páscoa. Depois que Jesus foi sacrificado no altar, na cruz. Estão voltando. E eles estão desanimados. A Bíblia diz que eles estão ali entristecidos, não é isso? E o mais interessante é que eles estão voltando e nessa descida, nessa volta, caminhando lado a lado. Você não pode andar sozinho, abençoado. Você sabia? Se você quiser andar sozinho, você vai cair. Você não aguenta. Isso é igreja. Igreja é discipulado, é essa visão. Ah, pastor, mas eu ainda não consigo discipular ninguém, não consigo acompanhar ninguém. Mas entenda uma coisa. Você está do lado da pessoa. Não quer dizer que você vai ter que ter uma palavra de aconselhamento para a pessoa. Não quer dizer que você tem que estar ali tendo sempre uma palavra, abrir a Bíblia. Não, é só perguntar como que você está, né? É só você ligar para a pessoa: olha, senti falta de você no culto hoje, senti falta de você hoje na célula, onde é que como que você está? Né? Então, esse é o trabalho do discipulado. E veja que aqui estavam 2, né? Um deles é o Cleopas, um nomezinho encardido de falar, meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar sobre esse camarada aí, sabe quem ele é? Ele é o tio de Jesus, cara. Ele é o tio de Jesus. Olha lá em João 19, 25. João 19, 25, é isso? Deixa eu ver. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Só que aqui não é Copas, tá? Não tem nada de Copas, é Clopas. É que um nome é hebraico e o outro está no grego, mas é o mesmo a pessoa, tá? Esse Clopas aqui e Maria Madalena. Veja que as mulheres estão ganhando da gente, né? 7-0 no Brasil. 7-0 nos homens aí. É ou não é? Mulherada está dando uma lavada. Inclusive aqui nessa igreja tem mais pastora do que pastor, sabia, né? E vai ter mais. E Deus tem falado para levantar mais pastor aqui. Porque os homens não querem muita coisa. Não quer ser sacerdote em casa. Amém, que não é você, tá? Você está aqui, você é um sacerdote da sua casa. Mas a gente vê assim que o homem não quer orar, não quer jejuar.
quando, né, até postei um videozinho lá, mandei para o grupo dos homens lá. Quando muitas vezes a criança vem pedir uma oração, o pai diz assim: procura tua mãe. Pai, me unge aqui, ora por mim para ser curado. Pega a tua mãe lá. Pede para tua mãe. Pai, eu estou endemoniado. Tua mãe expulsa o demônio. Então, quando a gente vê, gente, pelo amor de Deus, você vê 12 apóstolos, não tem 12 apóstolos lá. Agora virou, então já que não tem, estão se levantando as apóstolas aí. E os homens estão virando tudo apostila. Porque apóstolo não vira em nada, né? Então, esse cara aqui é o tio, e ele está descendo. Eu fui fazer uma pesquisa para ver se a gente tentava achar quem que era a outra pessoa. Então, a Bíblia não fala, mas provavelmente pode ser duas pessoas. Um é o Lucas mesmo, que escreveu, que está descendo ali, e o outro é um tal de Simeão, que vai se tornar um dos líderes da igreja também em Jerusalém. Mas a Bíblia não fala, então a gente não sabe quem é. Você vai saber essas coisas só lá no céu. Quem era esse? Quem é esse? Sou eu. Eu que estava lá com o Clopas. Era eu, né? Então, eles estavam descendo lá para Emaús, no caminho, e eles, interessante, olha só, iam falando entre si, verso 14, e o que havia sucedido. Olha, o que aconteceu, poxa, a gente esperava tanto de Jesus, a gente esperava tanto que Ele fosse transformar a nossa vida, libertar o povo do cativeiro lá de Roma, dos romanos. A gente estava sendo oprimido, ou seja, nós estamos sendo oprimidos até hoje, e a gente achou que Ele iria. Então eles estão ali conversando, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas eles não o conheceram. Eu fiquei pensando, né? Eu estava na célula lá essa semana, na quarta-feira, lá na célula da Lana, e Deus me falou essa palavra lá na hora, você nem sabe disso, na hora, que as mulheres ali, inclusive lá também, é uma legião de mulheres. Nunca vi tanta mulher, está saindo mulher pelos buracos, sai mulher do ralo, sai, é cheio de mulher aquela célula, né? Está lá o Luciano, né? Está lá, guerreiro, resistência, hein, ô Luciano? Mão para cima lá, assim, não, os homens estão ali também, cara, né? Então, quando eu estava lá, eu vi assim nitidamente, né? Até a pastora Alane falou uma palavra lá, eu falei assim, nossa, essa é a palavra para domingo, né? Eu vi assim, que ela disse, desafiou as mulheres, né? Olha, você tem que andar com alguém, e alguém aqui da célula. A pessoa tem que ligar para você, a pessoa pelo menos se preocupar contigo. Isso é o discipulado. Não é toda hora você não vai ser obrigado a ter uma palavra, você não é o oráculo de Deus na vida da pessoa. Uma vez eu vi uma pessoa falando isso, eu falei assim, meu Deus, que heresia do tamanho de um elefante que essa pessoa falou. Ela falou assim, aquela pessoa lá é Deus na minha vida. Rapaz, o que é isso? Isso não é discipulado, não, né? Mas eu entendi e vi que nessa palavra, esses dois aqui estavam caminhando lado a lado. Eles viram os milagres, mas eles estavam incrédulos naquele momento. Eles viram o que o Senhor Jesus tinha feito. Eles caminharam com o Senhor. Eles tiveram experiências com Deus através do Senhor Jesus. Eles viram Jesus curar cego. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram o Senhor Jesus ressuscitar a Lázaro. Eles viram, eles estavam lá. Porque esse cara aqui, o Cleopas aí, ele era o tio do Senhor. Por parte, entende, do pai, né, da mãe ali. Terreno.
Então era parte da família. Quantos de vocês têm a família que estão juntos, estão caminhando juntos, estão vendo os milagres do Senhor, mas um enxerga, o outro não consegue ver. O outro não consegue discernir a presença do Senhor com eles, com a família, ali no lar. E eles estavam ali, juntos. Mas, verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados. Que olhos são esses? Espirituais. Os nossos olhos espirituais, talvez o seu olho espiritual um dia foi aberto quando você conheceu Jesus. Mas sabe o que pode acontecer com o tempo? Você ir fechando os seus olhos espirituais. Aquilo que você acreditava no começo da sua entrega total ao Senhor, da sua vida, agora já não é bem assim. Porque agora você já não procura mais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, você procura o homem. Nós procuramos muitas vezes, primeiramente, o médico, quando dá uma dor de barriga ou coisa parecida. E a gente talvez não dobra mais o joelho, dizendo assim, Senhor, me cure. Eu vou gravar o testemunho lá do Hamilton, né? O Hamilton lá de Campina Grande. Ele chegou lá assim, sexta-feira, e aí perguntei, onde é que está o Hamilton? Ele não está aqui, foi para casa, né? É uma coisa que eu não consigo entender, Vale do Sal é para você ser curado, amém? E aí ele não estava e tal, mas ele é um servo precioso, ele voltou depois com a jabiraca dele lá, que cabe 8 pessoas, para levar a gente até o monte lá. E ele então foi, catou um em casa, outro em casa, e eu fui também. A gente chegou lá para subir o monte Anhangava, e quando a gente chegou lá, né, ele estava ruim, eu falei assim, vamos subir? Ele, não vou subir. Aí mais um disse lá assim, não, melhor não subir, tomou um remédio, tomei, melhor não subir, fica aí. Eu falei assim, você quer ser curado? Eu quero. Então você escuta o seu pastor aqui agora, e você sobe esse monte aí, 1000 metros de subida. O cara que teve um problema na coluna, que está se arrastando, foi desmontar uma caixa de um caminhão, deu um estralo e tal, e está lá se arrastando, já tem 2 semanas, né, Sérgio? 2 semanas. Seu pastor não age pela emoção. Estou falando eu, tá? Se você tem outros pastores aqui, estou falando por mim. Não ajo pela emoção. Se a minha fé, ela não é uma fé irresponsável, porque poderia dar mais um estralo e nós ter que chamar a ambulância e carregar o homem numa maca. Mas a gente começou a subir e eu falei assim, vai aqui na minha costa, porque se você ficar lá para trás, você não vai me acompanhar. E aí ele foi bem aqui junto comigo, e eu falei assim, todo mundo sobe orando, sabe o meu sósia que eu tenho aqui na igreja, que fica me tirando o sarro, né, que é o Robson, né? Todo mundo quieto, todo mundo subindo em oração, aquela coisa lá que vocês viram aqui nos 15 anos. Bom, quando a gente começa a subir, naquela ali já tipo assim, uns 300, 400 metros de subida, eu vi ele começou a chorar, ele já não orava mais, ele só chorava, e a gente parou daí numa curva, onde vai para um outro monte, e sobe para Anhangava. Ele estava chorando, ele falou assim, pastor, eu fui curado agora. Fui curado agora. Você entendeu? Caminha com gente que tem fé. Porque se for para ter um discípulo, um discipulador, que é uma porcaria que nem fé nenhuma tem para te ajudar, então pula fora de uma vez. Pelo menos a pessoa tem que ter mais fé que você.
Então, quando a gente vê os dois aqui, eles não conheceram o Senhor. Jesus foi visitar eles lá. O Senhor visitou eles ali naquele momento. Mas os olhos deles estavam fechados. Então Jesus perguntou, e eles não sabem quem está perguntando. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, ou entre vocês? E eles pararam, o quê? Entristecidos. Quando eu entrei aqui, eu já sabia, porque o ambiente, quando o Senhor nos dá uma palavra, essa palavra é uma palavra assim, eles estão entristecidos. O inimigo vai botar tristeza em você também. Por quê? Porque quando Jesus morreu, acabou. Se você não crê que o Senhor Jesus ressuscitou para você também, e vai ressuscitar todos os teus sonhos que um dia o diabo ou você mesmo enterrou, você vai ficar entristecido o resto dos seus dias nessa terra. E o Senhor não quer isso para você. O Senhor quer que você levante a sua cabeça e declare: se o Senhor fez há 2000 anos atrás, Ele continua fazendo até nos dias de hoje. Você entendeu? Se fosse um outro pastor, sabe, aquele que fica alisando ovelha e tal, que não tem o espírito do profeta dentro dele, sabe o que ele faz? Realmente, vai para casa, toma uma cibalena. Toma uma cibalena aí agora, o banho quente, chazinho de camomila e coberta por cima de você. E dorme no berço esplêndido. Agora, quando parece um louco que nem eu, que pega e manda, vamos subir monte? Vamos subir. Frio, Zé Abade diz, vamos. Entendeu? E se prepare, mulherada, que sexta-feira é com vocês aqui, tá? E vai estar abaixo de 0, provavelmente, e só vai as corajosas mesmo. E vou levar vocês lá. E vou escalar uns pastores aí, depois a dedo. Então, você entende que o Senhor, Ele não trabalha na emoção, Ele trabalha na razão, Ele trabalha naquilo que estava escrito. Está escrito, né? Então, um deles, cujo nome era Cleopas. Então, até o final da pregação eu vou conseguir falar o nome desse abençoado. Perguntou-lhe: és tu o único peregrino que em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Por quê? Porque Jerusalém estava lotada, era Páscoa. Os peregrinos, que eram os judeus, vinham de todas as regiões, das localidades. E aí Jesus pergunta... Nossa, então, toma um cafezinho de manhã, no domingo, não está proibido. Come um pãozinho com manteiga. Jesus perguntou... Quais? Que notícias são essas? Você vê que Jesus é irônico, o Senhor é irônico. Ele sabia que notícia era ele, era a notícia. Ele é a notícia. Ele é a notícia. Ele é o protagonista de tudo. E ele pergunta quais. Responderam eles as que dizem respeito a Nazaré, Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha ele fala aqui, que o Clopas aí fala, né? O que ele vai dizer? Ele não diz que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que vai libertar o povo de Israel. Não, ele fala assim, o profetinha morreu. Quantas vezes você abandonou aquilo que Deus colocou dentro de você? Teu chamado, teu sonho, aquilo que Deus semeou dentro de você, talvez uma empresa, alguma coisa que Deus falou contigo, que aquilo ali ia servir para abençoar o reino de Deus, e você sepultou aquilo. Você deixou de lado aquilo. Deus falou para você lá atrás. O Senhor disse, isso aqui vai acontecer na sua vida. Mas devido às batalhas que você enfrentou durante a sua vida agora, você abandonou aquilo. Você deixou de lado, deixou de acreditar. É um profetinha, poderoso em obras, mas
rebaixou Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Rei, Ele é aquele que veio para redimir, para resgatar o povo de Israel. Mas a parte do Senhor não era libertar dessa opressão lá do Império Romano, mas era para dar liberdade ao cativo, a dar vista ao cego, colocar a pessoa num alto retiro para a vida eterna, dar acesso à salvação. Mas eles não entenderam isso. Então, eles ficam com dúvidas. E quando você tem dúvidas, o Senhor não pode operar. Ele não opera em cima de dúvida. O Senhor só opera em cima de fé. Você tem que acreditar. Você tem que crer. O Senhor falou, então vai acontecer. Mas não é do teu jeito, não é do seu modo, não é no seu tempo. Tudo isso é no tempo do Senhor. É no tempo dele, é o modo que ele vai operar, é do jeito que ele vai fazer. Não queira colocar o Senhor dentro de uma caixinha de sapatos e dizendo para ele o que ele tem que fazer na sua vida, como se ele fosse o teu escravo. Que ele tem que te obedecer, é no tempo que você quer, e é do seu modo e da sua maneira, e não é assim que o Senhor trabalha. Então eles estão ali descendo, e aí eles são surpreendidos por esse viajante. É um viajante, é uma pessoa que está ali, é um estranho. Mas eles começam então a questionar, e começam a falar, e eles começam a dizer tudo isso aqui, né? Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você veja, Jesus tinha falado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles não creem, eles não acreditam. Eles até falam aqui, citam o que Jesus tinha dito. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro. Mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e que dizem que ele está vivo. Mesmo as mulheres... Gente, olha, vocês hoje, levante a mão para o céu, porque vocês têm voz hoje. Você tem voz, você tem palavra. As pessoas te escutam. Naquela época, as mulheres não eram respeitadas. As mulheres que foram lá e que foram agraciadas em ver o Senhor, ou seja, ver o sepulcro vazio, e o anjo falando, por que buscais entre vós aquele que já ressuscitou? Ele não está mais aí. O anjo falou para elas creram. Claro que logo depois, os fariseus, toda aquela racinha lá do Sinédrio, disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eu gosto muito de filmes, eu vejo que muitas vezes o filme ele dá a realidade daquilo que existiu. E interessante, tem um filme que chama Ressurreição, é bem bacana, e que naquele tempo lá, os romanos selaram e colocaram então aquela parafina com o selo do imperador romano ali, ou quem estava lá comandando era o Pilatos, né? Com o selo do Pilatos ali. E quando foi removida a pedra, dá para a gente ter uma noção. A Bíblia não mostra esses detalhes, mas quando você vê algumas coisas assim, como num filme como eu estou falando para vocês, interessante que aquela pedra rolou e o selo continuava ali, e as cordas que prendiam aquela parte onde rola a pedra, né? Porque o sepulcro era assim, não é com uma gaveta que você põe hoje aí, né? Esse tipo de cemitério aqui hoje. E só as pessoas ricas que tinham aquele tipo de túmulo. Então, foi como que pelo fogo queimado aquelas cordas e os selos continuavam ali ainda. Interessante. Isso não está na Bíblia. Mas dá para a gente ter uma noção. O Senhor é aquele que vai surpreender você.
aquilo que você já deixou de crer, ele vai surpreender você ainda. Mas você precisa acreditar. É como eu falei, se o irmão lá, ele foi na minha fé, porque na fé dele, ele... Como é que eu faço agora? Subir 1000 metros com essa perna arrastando. Entendeu? Não bloqueie os sinais de Deus na sua vida. Não subestime o Espírito Santo na sua vida. Ele vai fazer, mas ele precisa que você creia. Então, eles estão ali questionando, dizendo que as mulheres viram, mas que para eles aquilo não vale nada. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então, as mulheres falaram. A mulherada está falando. E mulher fala um bocado mais do que homem, não é? Então, já por isso, acho que eles já não acreditaram nas mulheres. Porque falaram um tantinho a mais. E aí, Jesus agora vai pegar um machado e vai dar no pé da cajarana, Sérgio. Você tem que me dizer o que é isso, cara. Cajarana. Isso é dialeto do interior lá do Pé Vermelho. Jesus vai pegar aquilo ali e vai derrubar aquela árvore. Que árvore? O pensamento dos caras. Muitas vezes o Senhor tem que pegar um machado, diz a Bíblia assim, que o machado está posto à raiz. Porque ele tem que muitas vezes derrubar os pensamentos que nós temos que não edificam a Deus, que não vão acrescentar nada à nossa fé, que não edificam a nossa vida espiritual, que não faz você dar um passo de fé, pelo contrário, você fica como que alguém está congelado ali, sem ir à frente, sem tomar passo de fé, sem crer no Senhor, sem crer que Ele vai resolver o seu problema. Talvez seu problema é na família, talvez seu problema é o marido nos vícios do álcool, da droga, sei lá o quê. Talvez é o filho que está perdido também. Talvez é alguém que serviu a Deus, já não serve mais, mas nós continuamos crendo, amém? E você tem que ser a pessoa que Deus levantou lá dentro daquela casa, para lutar, para batalhar por estas pessoas. Jesus então vai pegar esse machado e vai dar no meio deles. Jesus respondeu, Jesus então lhes disse, ó nécios, o que é essa palavra nécio? Insensato, loucos. Vocês estão loucos? Que insensatez é essa? E tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas falaram. Olha o que está escrito, deixa marcado aí, né, que os profetas falaram. Tem muitas profecias, mas eu separei aqui num livro só para até ficar mais fácil, que está em Zacarias, no capítulo 9, verso 9. Tem muitas profecias, gente, mas a gente vai aqui dar uma simplificada. Zacarias 9:9 vai dizer assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um o quê? Jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Sabe o que é isso? Jesus entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal, lembra? Você sabia como que os generais romanos, eles entravam nessa entrada triunfal? Jesus está vindo humilde, simples, está vindo em cima de um jumentinho, que ainda foi emprestado. Mas quando um general romano, até o apóstolo Paulo fala sobre esse triunfo, né? Ele diz também, fala sobre essa entrada triunfal, ele fala justamente sobre isso. O general romano na frente, num cavalo branco, né?
com toda aquela pompa, seus soldados, eles vinham atrás dele, e lá atrás, por último, vinham então algemado e humilhado os seus adversários, principalmente o general do exército adversário, com todos aqueles que foram escravizados ali naquele momento, né? Que se renderam na batalha, e muitos outros com certeza ficaram. Então o Senhor, ele entrou, né, essa entrada triunfal em Jerusalém. E isso foi predito pelo profeta aqui. Isso que eles não entendiam. Os olhos estavam tapados, né? Os olhos estavam fechados, os ouvidos tapados. Outra profecia aqui que se cumpre e que se cumpriu está em Zacarias 13, o verso 6 e 7. É só você virar uma página aí, você já vai ver. Diz assim: se alguém lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Respondeu ele: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Ou amigo é esse, hein? Que amigo da onça é esse? Mas esse amigo somos nós. Nós é que ferimos Jesus. Nós ferimos o Senhor. E hoje nós ferimos o Senhor quando nós falhamos com Ele. Quando nós desagradamos o Senhor. Quando nós pecamos conscientemente contra o Senhor. Nós o estamos ferindo hoje ainda. Mas aqui era uma profecia de que Jesus seria ferido pelos nossos pecados. Ou seja, iria até a cruz. E quando ele disse aquela palavra lá, está o quê? Consumado. Ele foi até o final. Ele aguentou a pressão, né? Quantos não aguentam a pressão e acabam botando uma bala na cabeça, né? Tão difícil hoje uma pessoa entrar num processo de deterioração interna, que é a depressão. Ele vai dando lugar aos pensamentos errados. Foi o que os discípulos estavam ali, quase já na beira de um abismo de depressão. Eles começaram ali a se entristecer tanto. Tanta gente entristecida, né? Aí diz o verso 7 assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, Jesus falou, né, sobre ele mesmo: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Só para você ter aqui como conhecimento, né? Então, entenda que Jesus está falando justamente sobre esses profetas. Ele falou assim: honestos e tardios de coração, que não entendem as coisas espirituais. E aí Jesus vai falar assim, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras, e começou a aproximar-se à aldeia para onde iam. Fez ele então como quem ia para mais longe. Essa é a outra parte aqui que eu queria deixar para vocês. E o verso 29 também: mas eles o quê? O constrangeram, dizendo: fica, Senhor. Até me lembro de uma canção bem antiga, quando me converti. Nossa, mas esse coral está tudo atrapalhado. Vamos lá, 1, 2, 3 e... fica, Senhor, já se faz tarde. Amém. Olha só, legal, né? Uma coisa também atrapalhada. Acho que mulher também gosta de andar até na frente da outra, até na cantoria, né? Espera, irmã, que ela vai te acompanhar. Calma. Entende? Então, esses dois aqui começam agora a ter um nuance, porque de revelação de Deus, porque o Senhor ali começou a pregar para eles. Um pouquinho mais para frente, eles vão dizer assim, depois que os olhos se abriram, no verso 32, assim: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras?
Mas será que eu estou constrangendo o Senhor a entrar na minha casa? Você tem convidado Ele para estar na tua casa? Você convida Ele para estar na hora da refeição? Você agradece pelo alimento que você tem? Ou salve-se quem puder. Quem pegar o último bife é a mulher do padre. É aquela história lá. Você entendeu? Não. Eu preciso convidar o Senhor para entrar na minha casa, para estar comigo, para fazer as coisas do dia a dia, para dirigir o meu dia, pedir ao Espírito Santo, que o Senhor não está mais aqui, mas Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Santo, meu Consolador. Ele vai caminhar contigo. Mas hoje o Senhor Jesus, você convida para Ele estar na sua casa, no momento contigo ali. E aí o verso 30 vai dizer assim: estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhes. Ele partiu o pão. Você veja que naquele momento de partir o pão representa então a Santa Ceia. Representa a comunhão. Semana que vem vamos estar na ceia do Senhor. Quando uma pessoa batiza aqui, a gente fala para ela: vem aqui para você ser recebido como membro. Se ela não veio, ela deixou uma etapa na vida dela de passar. Qual é? Ser recebido no corpo de Cristo. A igreja precisa receber, precisa acolher. É um ato simbólico? Mas é um ato espiritual. Jesus, então, quando Ele quebra esse pão, Ele está mostrando o seguinte: o pão também representa a gente. Quando eu venho como estou, mas agora eu preciso entender que o Senhor precisa me quebrar. Muitas vezes, quebrar o nosso orgulho, nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente trouxe lá do mundo, tudo que você aprendeu talvez num banco de escola e coisas que foram lixo para a sua vida. E que talvez você está aprendendo até hoje, lixo para a sua vida, e que isso talvez até te leve à condenação eterna. Então, muitas vezes o Senhor tem que nos quebrar, e aí quando Ele quebra, Ele parte entre os discípulos. Então, quando Ele quebra você, para dar você à igreja. O Senhor está te dando para a igreja, para você ser um servo do Senhor na igreja. Quem está entendendo aqui isso? Você entende? O ato simbólico de Ele quebrar aquele pão é o ato de nos quebrar muitas vezes, de receber a gente como nós estamos. Quando você abriu a sua casa para o Senhor entrar, a partir daquele momento, Ele vai começar a trabalhar na sua vida, abençoado. Não vai ficar a sua vida do jeito que era. E se está, não pode permanecer desta maneira. Amém? Então Ele vai fazer isso. E quando Ele faz isso, os olhos espirituais dele se abrem. Agora eles têm a noção. Mas quando olhos espirituais se abrem, o Senhor então o quê? O quê? Desaparece. Sabe o que é isso? Quando você tem a revelação de que Jesus está contigo, Ele não precisa estar de forma corpórea mais contigo, porque Deus é Espírito, e só aqueles que o adoram em espírito e em verdade é que vão ver a glória do Senhor. Então não é necessário agora, entendeu? Você viver de profecia, você viver de que alguém tem que falar teu futuro. Não, você tem a palavra, porque Jesus abriu a palavra e começou a falar para eles através da palavra. E Ele era o próprio Deus, Ele podia dizer assim: olha, não está escrito o que foi falado a meu respeito? Né? Ele não falou a meu respeito, mas era Ele, que Ele estava falando sobre Ele. Por isso que Ele fala assim: vocês estão loucos mesmo. São insensatos, vocês são nécios, né? E disseram um para o outro: não ardia o nosso coração, não ardia.
o nosso coração. Não ardia o nosso coração? Quando pelo caminho falava sobre as Escrituras? Quero te dizer uma coisa. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando Ele começa a falar contigo, o seu coração tem que arder. Se não ardeu, é porque você não nasceu de novo. E se já ardeu um dia, dobra seu joelho e de noite pede perdão ao Senhor, para que essas coisas tenham que arder no seu coração. Tem que arder, estar na comunhão dos santos. Tem gente que já não vem mais nem na ceia. Ou se vem, está cumprindo o protocolo. Porque eu tenho que estar lá, porque o pastor tem que me ver. Porque se eu não me ver, ele vai me botar no banco esse mês. Então, quando eles falaram assim, o nosso coração queimava, o seu coração ainda queima pela palavra do Senhor? Seu coração ainda queima de você estar numa célula? Seu coração ainda queima de você estar aqui na igreja? Seu coração ainda queima de você poder fazer a obra do Senhor, servir a Ele? Em qualquer departamento nessa igreja? Seu coração ainda queima ou não queima mais? Se não queima mais, querido, faça uma revisão da sua vida. Dobra seus joelhos assim, Deus, aonde eu estou falhando contigo? Porque não queima mais nada em mim. Eu estou só indo na vibe de todo mundo. Eu estou no automático como um avião, né? Você já viu? Um dia eu estava lá num avião, nem sei para onde ele estava indo, mas aí a aeromoça, assim, desprovida de qualquer tipo de inteligência, eu acho que, para ser mais claro, uma verdadeira tonga. Chegou lá, saiu o piloto, né, do avião e começou a andar ali, assim, no meio. Daí depois ela pega lá o microfone: senhores passageiros, fiquem tranquilos, porque o avião está em piloto automático. Tá, que legal. Senão nós já estávamos aqui embaixo, quebrado, lá em cima do mar, que diz que aquela poltrona boia. Não sobra nada, nem vai boiar, porque quando bater naquela velocidade, espatifa todo mundo, né? Então, o que eu vejo assim, existem coisas que Deus está falando para você. Ele está falando, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. O Senhor, Ele quer que você entenda que Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, mas você precisa acreditar. Você precisa ter paixão. Voltar a paixão do Senhor em você. Você acreditar que o Senhor está no comando e não mais você agora também, porque o Senhor está no comando, então eu não faço mais nada. Não, isso chama-se piloto automático. Sua fé não pode andar nessa aí do avião. Não pode, você tem que fazer as coisas para o Senhor. Você tem que arder em você ainda. E eles falaram assim, ainda ardia em nós, no nosso coração. Ardia quando ele falava das Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para o quê? Jerusalém. Um pouquinho antes lá, ele falou assim, até vocês cantaram a musiquinha, fica, Senhor, já se faz tarde. Porque eles falaram para Jesus, né? Não vai por esse caminho aí, fica com a gente. Constrangeram. Sabe o que eles ficaram falando lá para ele? Fica aqui, fica, Senhor, fica. Foram incisivos, insistentes com o Senhor. Fica com a gente aqui nessa noite. Será que você tem falado isso para o Senhor? Fica na minha casa, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. E agora, o que aconteceu? E eles falaram assim, porque já está tarde, tem fera aí no campo, tem bicho aí fora. Sabe o que
agora o coração deles, eles viram que era o Senhor ressurreto ali dentro da casa deles. Eles viram que quem estava à mesa era o Senhor, e agora ele desaparece na frente deles. Agora eles viram um milagre. Será que eu e você precisamos ver um milagre para a gente se levantar no meio da noite e começar a fazer o que Deus mandou, fazer a obra do Senhor? Quem está entendendo aqui? Porque no começo da sua fé você fazia muito mais para Ele. Aí foi declinando, foi indo para o buraco, e está indo cada vez mais para o buraco. A sua fé. Ou seja, a fé daqueles que se tornaram entristecidos pelas circunstâncias da vida. Ficaram entristecidos. E eu vi o Bruno fazendo uma força lascada para adorar a Deus aqui hoje, e não foi. Foi ou não foi, gente? Foi nada. Mas vai agora em nome de Jesus. Se você for homem e mulher de raça mesmo, para chegar aqui e dizer, Deus, é comigo. Eu tomo essa palavra, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a me apaixonar por ti, eu quero voltar, eu quero que volte a arder no meu coração a paixão pelas Escrituras, como eles falaram aqui. Talvez hoje você nem pega mais a Bíblia. Você escuta um versículo que alguém manda para você, ou alguém postou lá no grupo e tal, e aí sua vida espiritual está à bancarrota. E ele então vai dizer justamente isso, né? Ele vai falar que eles se levantaram. Naquela noite, quando eles falaram, já está tarde, eles se levantaram e foram aonde? Até Jerusalém. Voltaram mais 12 quilômetros no meio da madrugada, no meio de bicho, poder ser atacado. Mas sabe, quando você tem a certeza que o Senhor é contigo, porque agora eles viram que o Senhor era com eles, entenderam? Quem está entendendo aqui, diga amém. Eles viram que o Senhor era com eles. Que o Senhor apareceu ali na descida de noite, já era de noite. Eles viram o Senhor apareceu. O Senhor estava conversando com eles. Sentou à mesa. Agora os olhos se abriram. Agora eles sabem que se eles voltarem de noite, não precisa cantar a musiquinha. Fica, Senhor, já se faz tarde. Não. Nós vamos tarde da noite mesmo, até Jerusalém. Porque agora eu quero ir lá testemunhar para os meus irmãos que nós vimos o Senhor ressurreto. Nós vimos o Senhor ressuscitado, entendeu? E aí então, os quais diziam ressurgiu, ou seja, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Quando ele te quebrar, como aquele pão que ele partiu, você vai ver que ele ainda está na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.